Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da aula é identificação do público-alvo e segmentação de eleitores. Sem mais delongas, eu gostaria de iniciar a minha conversa com você a partir da frase preliminar, que é a nossa introdução. Vamos ler juntos o texto preliminar? Diz o seguinte o texto: a gamificação eleitoral moderna se baseia em princípios sólidos de identificação de público-alvo e segmentação de eleitores, utilizando abordagens conceituais e técnicas avançadas para maximizar o impacto das estratégias de engajamento político. Na aula de hoje, nós vamos apresentar alguns tópicos centrais que destacam a importância dessa prática. O primeiro tópico que nós podemos colocar é a coleta de dados e perfil do eleitor. Vamos lá? A gamificação permite que as campanhas coletem dados detalhados sobre os eleitores por meio de questionários, jogos e interação online. Esses dados são essenciais para criar perfis detalhados do eleitor, incluindo informações demográficas, preferências políticas, interesses e comportamentos online. Muito bem. Perceba que a coleta de dados e a criação do perfil do eleitor são etapas fundamentais da campanha eleitoral, permitindo que as campanhas políticas compreendam melhor o seu público-alvo e personalizem suas estratégias de engajamento. Eu queria pensar sobre alguns elementos centrais aqui dentro dessa abordagem. A primeira questão é sobre a gamificação na coleta de dados. Perceba que a gamificação ela oferece diversas ferramentas e técnicas para envolver os eleitores e incentivar a sua participação ativa na coleta de dados. Isso pode incluir questionários interativos, jogos educativos e desafios online que são projetados para atrair a atenção e o interesse dos eleitores, incentivando-os a compartilhar informações sobre si mesmos. Segundo item importante que nós podemos colocar são os questionários interativos. Os questionários gamificados, eles podem ser desenvolvidos com elementos de jogo, como progressão de níveis, recompensas e desafios, tornando o processo de responder às perguntas mais envolvente e divertido para os eleitores. Isso aumenta a taxa de participação e fornece dados mais abrangentes e precisos para a campanha. Outra questão que nós podemos colocar são jogos de interação online. Além dos questionários, jogos de interação online também são utilizados para poder coletar os dados dos eleitores. Então, por exemplo, uma campanha pode lançar um aplicativo móvel que oferece jogos relacionados a questões políticas, incentivando os eleitores a jogar e compartilhar informações sobre as suas opiniões e preferências durante o processo. Dessa maneira, nós conseguimos coletar esses dados e fazer a análise necessária. Outra questão importante é a criação de perfis detalhados. Uma vez coletados, os dados eles são usados para poder criar perfis detalhados do eleitor. Esses perfis, eles incluem informações demográficas, como idade, gênero e localização geográfica, além de preferências políticas, interesses pessoais e comportamentos online. A análise desses dados permite que as campanhas entendam melhor quem são os eleitores e como podem se conectar com eles de maneira eficaz. Com base nos perfis do eleitor, as campanhas podem personalizar as suas estratégias de engajamento, adaptando suas mensagens e as suas atividades e iniciativas para poder atender às necessidades e preferências específicas de cada segmento do eleitorado. Isso aumenta a relevância e a eficácia da comunicação política, tornando-a mais direcionada e impactante. Vamos seguir para o próximo item? Vamos lá. Segmentação com base em preferências. E o texto base diz o seguinte: com base nos dados coletados, as campanhas podem segmentar os eleitores com base em suas preferências políticas e interesses específicos. Isso permite que as mensagens e atividades de campanha sejam adaptadas para atender às necessidades e preocupações de grupos demográficos distintos, aumentando assim a relevância e o impacto da comunicação política. Perceba que a segmentação com base em preferências é uma estratégia fundamental
na campanha eleitoral, que visa direcionar as mensagens e atividades da campanha de forma mais eficaz, de acordo com as características e interesses específicos de diferentes grupos de eleitores. Eu queria trazer aqui alguns elementos relevantes para você. A primeira questão é a segmentação de eleitores. A segmentação de eleitores é o processo de dividir o público-alvo da campanha em grupos menores com base em características comuns, como idade, localização geográfica, afiliação partidária, entre outros. Esse processo ele permite que as campanhas personalizem as suas estratégias de comunicação e engajamento para atender às necessidades e preferências de cada segmento dos eleitores. Segundo item, as preferências políticas e interesses específicos. Com base nos dados coletados durante a fase de coleta de dados, as campanhas podem identificar as preferências políticas e os interesses específicos dos eleitores. Isso pode incluir questões específicas que são importantes para determinados grupos demográficos, bem como interesses pessoais e hobbies que influenciam suas decisões políticas. Outra questão que nós podemos colocar é a adaptação de mensagens e atividades. Uma vez que as preferências e interesses dos eleitores são identificados, as campanhas podem adaptar suas mensagens e atividades para atender às necessidades específicas de cada grupo. Isso pode envolver a criação de conteúdo personalizado, o desenvolvimento de eventos ou iniciativas direcionadas e a escolha de canais de comunicação adequados para alcançar cada segmento dos eleitores. Por fim, o último item que nós podemos colocar aqui é o aumento da relevância e do impacto. Ao direcionar suas mensagens e atividades para grupos específicos, com base em suas preferências e interesses, as campanhas elas aumentam a relevância e o impacto de sua comunicação política. Isso ocorre porque os eleitores são mais propensos a se envolverem e responderem positivamente a mensagens que são direcionadas para suas atividades e preocupações específicas. Vamos seguir para o próximo item? Pensar sobre a personalização de mensagens e atividades. Vamos lá! Veja, a gamificação oferece a oportunidade de personalizar as mensagens e atividades de campanha de acordo com as características únicas de cada segmento de eleitores. Perceba que a personalização de mensagens e atividades é uma estratégia-chave na gamificação eleitoral, permitindo que as campanhas políticas se adaptem às suas iniciativas de engajamento de acordo com as características individuais de cada segmento de eleitores. Eu queria trazer aqui alguns detalhes importantes, sobre essa colocação. A primeira é com relação à adaptação de mensagens. A personalização de mensagens envolve a criação de conteúdo que seja relevante e cativante para diferentes grupos de leitores. Isso pode incluir o uso de linguagem, imagens e temas que ressoam com as preocupações e interesses específicos de cada segmento. Por exemplo, uma campanha ela pode desenvolver mensagens diferentes para eleitores jovens e idosos, abordando questões que são mais pertinentes para cada grupo. Outra questão que nós podemos colocar é o desenvolvimento de atividades. Além das mensagens, as atividades de campanha também podem ser personalizadas para atender às necessidades e preferências de diferentes segmentos de eleitores. Isso pode incluir a organização de eventos específicos, como debates temáticos ou sessões de perguntas e respostas, que são projetados para atrair e envolver grupos demográficos específicos. Por exemplo, uma campanha ela pode realizar um evento focado em questões ambientais para atrair eleitores preocupados com o meio ambiente, por exemplo. Outra questão que nós podemos colocar é a utilização de desafios e quizzes. A gamificação ela oferece uma variedade de ferramentas como desafios e quizzes que podem ser personalizados para atender às preferências de diferentes grupos de eleitores. Por exemplo, uma campanha pode desenvolver um quiz online que aborda questões específicas relacionadas às políticas do candidato, permitindo que os eleitores testem seu conhecimento e se envolvam com a campanha de uma maneira divertida e interativa. Por fim, nós temos as respostas às preferências individuais dos eleitores, porque ao personalizar as mensagens e atividades, as campanhas elas podem demonstrar que estão atentas às preocupações e interesses individuais dos eleitores, o que pode aumentar a probabilidade do engajamento e apoio. Isso também ajuda
a construir uma conexão mais forte entre os eleitores e o candidato, criando uma base sólida para o apoio contínuo durante a campanha eleitoral. Vamos seguir? Falar sobre o engajamento multicanal, que é o próximo slide que nós vamos ver. Já apareceu aí para você, e o texto diz o seguinte: a segmentação de eleitores na gamificação permite que as campanhas adotem uma abordagem multicanal para o engajamento político, atingindo os eleitores por meio de diferentes plataformas e canais de comunicação, como redes sociais, aplicativos móveis e eventos presenciais. O engajamento multicanal é uma estratégia fundamental na gamificação eleitoral e visa alcançar os eleitores por meio de diversos canais de comunicação. Isso proporciona uma experiência integrada e abrangente. Nós temos aqui alguns elementos que nós podemos colocar. A primeira questão que eu colocaria seria com relação à segmentação de eleitores. Antes de adotar uma abordagem multicanal, as campanhas elas utilizam a segmentação de eleitores para poder identificar os diferentes grupos demográficos e interesses específicos. Isso permite que as mensagens e atividades sejam direcionadas de forma mais eficaz para cada segmento de eleitores, aumentando a relevância e o impacto da comunicação política. Segundo item que nós podemos colocar aqui é a abordagem multicanal. Com base na segmentação de eleitores, as campanhas podem adotar uma abordagem multicanal para o engajamento político. Isso significa que as mensagens e atividades da campanha são distribuídas através de uma variedade de plataformas e canais de comunicação, como redes sociais, aplicativos móveis, e-mails, mensagem em textos e eventos presenciais. Nós temos também a questão das redes sociais. As redes sociais, elas desempenham um papel crucial no engajamento multicanal, permitindo que as campanhas alcancem um grande número de leitores de forma rápida e eficiente. Plataformas como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram, como o LinkedIn, são usadas para compartilhar informações sobre o candidato, promover eventos de campanha, incentivar a participação dos eleitores dentro dessa abordagem que nós estamos propondo. Nós temos aqui a possibilidade do desenvolvimento de aplicativos móveis. Os aplicativos móveis, eles oferecem uma maneira conveniente e acessível dos eleitores se envolverem com a campanha a partir de seus próprios dispositivos móveis. Eles podem incluir recursos como jogos, quizzes, notícias, atualizações sobre a campanha, proporcionando uma experiência interativa e envolvente para os eleitores. Além, é óbvio, dos eventos presenciais. Porque além do mundo digital, as campanhas podem promover o engajamento por meio de eventos presenciais, como comícios, debates e reuniões comunitárias. Esses eventos eles permitem que os candidatos interajam diretamente com os eleitores, ouvindo as suas preocupações e compartilhando suas propostas de maneira mais pessoal e autêntica. Vamos seguir para o próximo item, falando sobre a avaliação e análise de resultados, que é o nosso próximo slide. O texto base diz o seguinte, vamos ler juntos. A gamificação permite que as campanhas avaliem continuamente o desempenho de suas estratégias de segmentação e engajamento por meio da análise de métricas e indicadores chaves de desempenho. Perceba que avaliar e analisar os resultados são etapas cruciais em qualquer estratégia de gamificação eleitoral. Então, por isso que nós precisamos relacionar pelo menos 3 elementos centrais aqui. O primeiro é a coleta de dados. Durante o processo de gamificação, as campanhas eleitorais elas coletam uma grande quantidade de dados sobre o engajamento dos eleitores, a interação online, a participação em atividades diversas e outras métricas relevantes. Isso inclui dados demográficos, comportamentais, desempenho e as ações que estão sendo realizadas. Segundo item, métricas e indicadores-chave de desempenho, que são as KPIs. Para avaliar o sucesso da gamificação, são definidos métricas e KPIs específicos, como taxa de participação, número de interações, tempo gasto nas atividades, para que a taxa de conversão, por exemplo, para que a gente consiga quantificar o desempenho da campanha e medir o impacto junto ao eleitorado.
E o último item que a gente poderia colocar é a possibilidade do feedback interativo. A avaliação contínua e a análise de resultados permite que as campanhas recebam feedbacks interativos sobre suas estratégias de gamificação. Esse feedback é fundamental para o aprendizado contínuo e o aprimoramento das táticas utilizadas, garantindo uma abordagem mais eficaz e alinhada com os objetivos da campanha. Nós chegamos ao final dessa nossa conversa, mas antes eu gostaria de colocar o seguinte, que a avaliação e análise de resultados na gamificação são essenciais para garantir o sucesso da campanha, permitindo uma abordagem baseada em dados e aprimoramentos contínuos para alcançar e envolver o público-alvo de forma eficaz. Ao implementar essas práticas, as campanhas eleitorais podem maximizar o impacto da gamificação, aumentando dessa maneira o envolvimento dos eleitores, fortalecendo o apoio à candidatura e influenciando positivamente os resultados eleitorais. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o estabelecimento de objetivos e metas de campanha com base na gamificação. Eu espero que você continue comigo para que nós possamos avançar nesse conhecimento. Eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!